Muitos samurais fizeram fama pelas inúmeras pessoas pelas quais suas katanas tiraram a vida com precisão. Guerreiros treinados, em um contexto de constantes conflitos, os samurais são palavras-chave para entender a história do Japão. Dentre as inúmeras histórias desses valentes guerreiros que poderíamos contar, o History to Go nunca se furta de seu compromisso de contar algo incrível e vai contar a história de Justo Ukon Takayama, mais conhecido como o Samurai de Cristo, pois além de se converter, tornou-se um evangelizador conhecido durante o período Sengoku no Japão. O período entre o século XV e o XVI foi um dos mais violentos no Japão. O shogunato Ashikaga caía depois de 400 anos no poder. A vacância no poder fez com que vários clãs entrassem em uma sangrenta guerra civil. Nesse período, o Império de Portugal já havia entrado em contato com os japoneses e, além do cristianismo, os temidos arcabuzes faziam parte da nova rotina do país oriental. Nascido em 1552, no meio desse período conturbado, Ukon Takayama era filho de um vassalo de Hisashi Matsunaga, um poderoso senhor de terras na província de Yamato. No futuro, o samurai convertido iria renunciar a todos os seus bens e ser exilado para não ter que dizer não a Cristo. Mas nós estamos nos adiantando. Nascido com o nome de Hikogoro, ele seria batizado aos 12 anos de idade com um nome mais latino, Justo. Há controvérsias sobre quem o teria batizado, Gaspare de Lela ou Lourenço, mas fica claro que havia missionários cristãos europeus por todo o país buscando evangelizar e converter os japoneses. Como passou a exercer a função de Ukonefo, adotou outro nome, Ukon. Assim, começa a história de Justo Ukon Takayama. O senhor para quem ele e seu pai deviam suas obrigações militares, Matsunaga, estava no olho do furacão das confusões que foram o período Sengoku, pois a morte de um Ashikaga pode ser depositada no nome deste senhor de terras que assassinou o general Yoshiteru Ashikaga. A retaliação foi forte, e o clã que Ukon fazia parte perdeu. Depois de fugir de seu castelo e de suas terras, eles acabam a serviço de outro grande nobre, Nobunaga Oda. As várias guerras não param e Justo Ukon está a serviço deste senhor e constantemente no campo de batalha tentando garantir o interesse dos Oda. Mas ele e seu clã são traídos. O cristianismo foi um fenômeno rápido na história japonesa. Rapidamente, foi mal visto pelos grandes senhores e foi duramente perseguido e reprimido. Embora tenha continuado na clandestinidade, e há vários mártires e santos japoneses dessa época e de outras épocas, o clã de Nobunaga Oda passa a ver os cristãos com maus olhos e adverte ao padre Organtino que a igreja seria destruída e seus membros caçados caso houvesse o menor sinal de insubmissão desta religião para com a hierarquia tradicional japonesa. O aviso de Organtino faz com que Justo tente apaziguar as relações entre os cristãos e o poderoso clã a quem ele servia. O pai do samurai, rebatizado com o nome cristão de Dário, fica furioso ao saber que o filho cedeu aos caprichos, mas a relação fica apaziguada. A destreza no campo de batalha e nas guerras diplomáticas fazem com que Ukon seja cada vez mais estimado dentro do clã de Nobunaga Oda, que começa a simpatizar com a igreja que o samurai serve. Nesse período de prestígio, vários templos budistas e shintoístas são destruídos para dar lugar a igrejas cristãs. Na verdade, o Senhor Poderoso se beneficiava da perda de poder que os monges budistas e shintoístas sofriam ao terem seus templos destruídos e serem expulsos de suas terras. Com apenas 21 anos, Justo Ukon se torna um senhor de terras dependente do castelo de Osaka. Com o castelo de Takatsuki e o feudo de Mino, ele agora é daimyo, um senhor de terras, a elite do Japão feudal. Ganha o título de Don e é conhecido como o Samurai do Papa. Sob seu domínio, mais de 20.000 japoneses são convertidos e nascem em inúmeras igrejas, sendo a igreja em Kyoto e o seminário em Azuki os mais conhecidos. Nunca mais o cristianismo seria tão poderoso no Japão feudal. A morte de Nobunaga não enfraquece o poder de Justo Ukon, pelo menos não no início. Seu mérito, sucessos e prestígio como guerreiro poderoso
fazem com que ele continue em autoestima por parte de Hideyoshi Toyotomi, um dos senhores poderosos que estava nas contínuas tensões pela disputa de poder que acontecia nessa época, e foram intensificadas com a morte do antigo senhor de Justo Ukon. O caráter evangelizador pregado pelo samurai de Cristo enfurece os monges budistas, muitos deles militares. E as ações de Toyotomi suprimem com bastante violência vários templos e regiões controladas pelos budistas. As últimas batalhas de Justo Ukon foram exatamente contra esses budistas militarizados que olham com maus olhos Toyotomi por sua proximidade com o cristão. Essa oposição das religiões tradicionais japonesas seria uma pedra no sapato do futuro governador do Japão. Hideyoshi Toyotomi vence a oposição e se torna o novo líder do Japão feudal. E ele enxerga que a continuidade dessa inimizade com o shintoísmo e o budismo pode gerar uma fratura muito forte no seu governo. Era tempo de tentar remendar o Japão e tentar esquecer o passado de conflitos. O cristianismo não faria parte dessa equação. É dada a chance ao Justo Ukon de abandonar sua fé católica para continuar com suas terras, poder e prestígio. Caso negasse, teria todas as suas propriedades e títulos tomados. Justo é resoluto em sua resposta. Podem lhe tirar tudo, mas ele continuará a serviço de Jesus Cristo. O prestígio do samurai é grande demais, e os serviços prestados fazem com que Toyotomi reconsidere. São dadas duas opções ao Ukon. Ele pode servir outro senhor, Narimasa Sasa, continuando como samurai, mas sem suas terras e posses, ou ele pode seguir os outros padres no exílio que ocorreria. O cristianismo estava sendo completamente expulso do Japão. E Dom Justo Ukon Takayama segue a expulsão. Vai junto com os padres jesuítas e monges cristãos para o exílio. Ele vive entre outros grandes senhores cristãos, principalmente em Kyushu. Ele volta ao Japão algumas vezes para servir os antigos senhores que exilaram sua religião do Japão, sem nunca ter recebido de volta suas terras e prestígio. Em 1614, Ieyasu Tokugawa não tinha o mesmo carinho que os antigos senhores tinham pelos serviços prestados pelo samurai Takayama. Sua missão de erradicar o cristianismo era imaculada deste sentimento de respeito pelo samurai, que apesar de nunca ter abandonado sua religião, sempre respondeu ao chamado de seus senhores terrenos no campo de batalha. Agora ele deveria seguir o exílio para as Filipinas, onde seria recebido com entusiasmo pelos cristãos que lá existiam e pelos espanhóis, inclusive recebendo um convite por parte para liderar um ataque ao Japão para proteger os cristãos que ainda existiam lá. Ele nega atacar sua pátria. E de qualquer forma, a viagem até as Filipinas cobrara um preço muito caro. Ele já está em idade avançada e o exílio foi demais. Foi feita no inverno e boa parte em marcha. Mais de 150 dias em marcha e ainda muito tempo em mar. Ele morreria pouco tempo depois, sendo considerado pela Igreja Católica como um mártir branco. Ele não foi morto diretamente, mas sua fé o levou a uma situação que cobraria sua vida. No dia 22 de janeiro de 2016, o Papa Francisco assinou um decreto que reconhecia o martírio de Dom Justo Ukon Takayama, um samurai japonês do século XVI, que preferiu perder seus bens e ser exilado a renunciar sua fé em Cristo. Em 7 de fevereiro de 2017, Justo Ukon Takayama, também chamado de Samurai de Cristo, foi beatificado em uma cerimônia realizada na Arena Osaka-jo Hall, em Osaka, no Japão, diante da presença de 12.000 pessoas.